O deputado federal Chiquinho Brazão já está em casa, cumprindo pena em prisão domiciliar. A decisão do Supremo Tribunal Federal de mudar o regime de Brazão atendeu a um pedido da defesa do deputado, que mostrou laudos de diversos problemas de saúde que ele apresenta. Brazão deixou o presídio onde estava e foi encaminhado para o Rio de Janeiro. O acusado de matar a vereadora Marielle Franco já está em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde será monitorado por tornozeleira eletrônica. Meu querido Ricardo Rous, eu vivo dizendo que no Brasil há um abuso na utilização do Instituto da Prisão Preventiva. Já criaram até a prisão para delatar, o que é totalmente ilegal e inconstitucional, né? A prisão preventiva é casos excepcionais. Eu sou do tempo, que mais ou menos que nem você, acho que somos mais ou menos contemporâneos, em que a pessoa ficava presa 81 dias, no máximo, até o fim da instrução do processo. Se ficasse mais do que isso, quando chegasse naquelas alegações finais, era solto. Sou do tempo que no inquérito policial se ficava preso 10 dias, que era o tempo de duração máxima do réu, chamado réu preso. Hoje em dia ficam 2 anos presos preventivamente, não tem julgamento, muitas vezes por crimes que não são praticados com armas nem violentos. Então, eu critiquei o uso da prisão preventiva só por um aspecto. Não existe prisão preventiva de parlamentar. Não cabe prisão, está na Constituição, é prerrogativa parlamentar. Ele poderia ser mantido preso em flagrante, porque o crime de organização criminosa é permanente. Mas decretar a prisão preventiva num caso de grande clamor popular, subvertendo uma garantia, uma prerrogativa dos deputados, mostra que a Câmara dos Deputados é fraquíssima juridicamente e a CCJ um deserto. Mas eu queria perguntar a você o seguinte: o fato dele aguardar em prisão domiciliar o término do processo, juridicamente eu acho uma decisão correta. O que me chamou a atenção é que ninguém lacrou. Ninguém politizou. Ninguém politizou. Quer dizer, cadê a família da Marielle Franco? Onde está o pessoal que exigia justiça? Cadê os partidos que assim fizeram? Se foi um caso que foi politizado por ter clamor popular, por que agora está sendo tratado como deve ser juridicamente? Ricardo Rous. Capês, saber quem mandou matar Marielle só interessava porque havia a possibilidade de envolver indiretamente numa narrativa fictícia o nome de Jair Bolsonaro. Enquanto isso estava em pauta, aí sim, aí estava na rua, aí tinha um movimento, inclusive do PSOL. Vamos fazer uma greve de fome aí, de repente, os deputados do PSOL aí para quem mandou soltar, quem mandou matar Marielle. Mas, enfim, vamos lá. Independente das questões jurídicas colocadas muito bem pelo mestre, professor Fernando Capês, que eu nem quero entrar nas questões jurídicas, eu acho que ele estava em prisão. E nós temos há 2 anos pessoas em prisão preventiva pelos atentados, vandalismos de 8 de janeiro, ninguém viu. Teve um deputado federal que perdeu o mandato, que não teve possibilidade de prisão domiciliar, chamado Daniel Silveira, e vários outros casos. O cara que mandou matar Marielle, que está sendo acusado por esse crime, esse sim, está tudo certo, e também me causou está me causando uma imensa estranheza. Vamos ver. Nenhuma manifestação na rua, nenhuma placa na rua. O próprio PSOL, que sempre puxou essas manifestações, até agora nada, está fazendo aí greve de fome. Enfim, o que aconteceu, hein? O que será que aconteceu com essa indignação seletiva que alguns partidos políticos e algumas lideranças políticas no Brasil insistem em ter, hein? Doutora Thaís Cremasco, o que aconteceu? A pergunta vai diretamente para a senhora. Sabia que ia sobrar para mim. Na verdade, a questão aqui, para além da questão jurídica, é a questão política e o que representa o Chiquinho Brazão estar solto, né? Eu acho que quando uma mulher é violentada, todas nós mulheres somos violentadas juntas, né? Quando uma mulher tem medo, sabendo que nem 20% das mulheres estão na política, e daí uma mulher que vai para a política, que é, assassinada por questões
dê pauta política. Acho que isso é um recado para todas nós mulheres e é sobre isso que eu vou lamentar, né? Não vou dizer se tecnicamente está correto, não está, não vou fazer essa fala, porque na verdade eu nem sou uma pessoa punitivista, nem acho que o que resolveria é todo mundo ficar preso, não acho isso. A questão é a efetividade, a falta de efetividade e para a população, né, sem entender o porquê ficou, porquê saiu, a ideia de que você manda matar uma mulher que está num cargo político e depois você fica um tempo na cadeia e sai, isso é suficiente para que um país tão misógino e tão violento para nós mulheres, um país que mata uma mulher a cada 6 horas, é um recado doído de todas nós mulheres recebermos. O Coronel Sérgio Marques, esse caso da Marielle, para mim é um caso ainda mais grave, porque ela não foi morta necessariamente por causa das ideias que ela professava. Ela foi morta porque ela é uma vereadora corajosa e ela estava atrapalhando os negócios ilícitos de uma organização miliciana voltada à invasão de terras e expropriação de propriedades. E ali ela começou a ameaçar denunciar. Quando afetou os interesses econômicos de uma organização criminosa, ela foi eliminada. Então é um crime gravíssimo sob todos os aspectos. Você matar um representante do povo, um agente público no exercício da sua função, em termos institucionais é mais grave ainda do que matar um particular, porque você mata o exercício daquela função, você elimina a capacidade de representação popular e de agentes públicos que estão ali se anteporem a práticas criminosas. Então é gravíssimo. Sendo ainda um crime praticado por organização criminosa, com infiltração de policiais, uso de agentes públicos. Isso sim é uma afronta aos pilares básicos e mínimos da democracia. Achei estranho ele estar em casa e ninguém está reclamando. Coronel Sérgio Marques. Bom, ela... com certeza corajosa, ela não foi morta por ser mulher, ela foi morta por ser corajosa, porque ela não é um caso isolado de político morto no Brasil. Então, o problema é que a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Pessoas corajosas, pessoas que enfrentam o sistema, muitas vezes pagam com a vida, né? Pagam vamos assim dizer, com o assassinato. Então, é um caso gravíssimo que teve uma cobertura da imprensa gigantesca, apoiado por partidos da esquerda, essencialmente o PT e o PSOL. Teve um acompanhamento diário, né, na mídia. Enfim, quando efetivamente se descobre os mandantes, no caso o Chiquinho Brasão é um dos mandantes, provavelmente há outros ali envolvidos, ele hoje está nessa posição mais cômoda. Mas por quê? A lei brasileira também permite essa questão. Agora, o que de fato desperta aos olhos é aqueles partidos que lá atrás faziam tanta arruaça pelo falecimento da vereadora, hoje é um silêncio ensurdecedor. Quer dizer, a preocupação não era com a vida humana, não era com aquela pessoa corajosa que estava ali na ação como vereadora, mas sim apenas um apêndice político para tentar condicionar e ligar o fato a um concorrente político. Apenas isso. Infelizmente. Então, essas coisas que chamam a atenção. Quer dizer, quando tem uma bandeira política por trás, há uma exploração ideológica. Mas o fato em si, a gravidade do fato em si, fica em segundo plano, o que é lamentável. Priscila Silveira, eu lembro aqui, em 1983, o subprocurador-geral da República, Pedro Jorge de Melo e Silva, foi assassinado por ter denunciado o chamado escândalo da mandioca, em que, no estado de Pernambuco, uma quadrilha levantava empréstimos para investir no agronegócio da mandioca e, na verdade, desviava os valores. Ele estava chegando já na cabeça da organização quando foi assassinado. E também, nosso colega José Lins do Rego, mais recentemente, em 1998, participando de uma operação por fraude de combustível, ele foi assassinado dentro do carro ao lado da sua família.
Sem contar, em 97, um juiz, eu não lembro o nome dele agora, em Vitória do Espírito Santo, foi assassinado, eu estava lá, inclusive, nessa data. Então, assassinar, matar agentes públicos no exercício de sua função é algo gravíssimo, porque você acovarda o Estado. E o caso desta moça é um caso gravíssimo e que, a meu ver, merecia... Já que todo mundo está ficando em cadeia, cadê o Jefferson, o Roberto Jefferson? Onde ele está? Então, é preciso... dura lex, sed lex. A lei tem que ser igual para todos. Queria te ouvir. Capês, eu escrevi aqui 2 pesos, 2 medidas. E aí você me faz essa pergunta, né? Quando eu escrevi aqui 2 pesos, 2 medidas, né? Para que eu me lembrasse de falar para a nossa audiência, eu me lembro de um caso, sem dar nomes, né? Mas aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde de forma muito similar, um sujeito tinha pedido prisão domiciliar porque ele era cardiopata, igualzinho, diabético, tinha insuficiência renal, e um dos desembargadores, né, disse, na hora de negar a prisão domiciliar, porque de fato a gente tem um artigo no Código de Processo Penal que permite a prisão domiciliar quando há um extremo, né, quando ele está extremamente debilitado por questões de saúde, e o desembargador disse assim, não, mas eu nunca vi ninguém morrer de diabetes, ele não precisa ir para casa, até que esse preso, né, veio a falecer na unidade prisional. Então, eu não sei como que, por uma mesma situação, a gente tem, né, você colocou aqui outras pessoas que estão presas há muito mais tempo, pessoas que poderiam ter prisão domiciliar e não têm. E aqui eu estou trazendo um exemplo dessa questão díspare dessas decisões, né? E já que estamos diante, não estou dizendo que ele não possa ter prisão domiciliar, até porque, segundo aqui você nos relatou, ele juntou, né, atestado médico, teria risco de morte, razões de saúde, mas nos chama a atenção isso, já que foi um crime grave, a Thaís aqui já expôs, né, a questão dela ser mulher. O coronel já também colocou o fato dela ser aguerrida, enfim, chocou todo mundo, até se achar, e aí o Rose colocou que eles lacraram, queriam achar, e aí quando acham, né, traz para nós, como aqui disse a Thaís, uma sensação de impunidade com relação aos eventuais autores, né, dessa grande, dessa morte que trouxe aí bastante tristeza para todo mundo, independente de questão política que se diga. Coronel Sérgio Marques, depois Ricardo Rose. É só nós lembrarmos do fator do evento chamado Clesão. Clesão é manifestante ali do 8 de janeiro, doente, foi negada pelo STF e ele morreu na Papuda, na prisão, preso político. A minha fala também era no mesmo sentido, não tem como hoje nós não compararmos ou lembrarmos da morte do Clesão, que pediu prisão domiciliar, por ter, enfim, pelos atos de 8 de janeiro, morreu na Papuda sem ter recebido a prisão domiciliar. Aí o cidadão que está sendo investigado, incriminado por ter mandado matar uma vereadora no Rio de Janeiro, que é o caso da Marielle Franco, está em casa com tornozeleira eletrônica. Pois é, só para quem nos acompanha aqui no Linha de Frente, a gente toma muito cuidado para não ficar uma aula de direito, né, que fica chato. Mas você precisa saber o que diz a lei. Então a lei diz o seguinte: só cabe a prisão preventiva quando for absolutamente imprescindível, porque o próprio nome diz, é preventiva. Você ainda não tem a instrução do processo, você não tem provas. É uma prisão para evitar que a pessoa solta continue praticando crimes, destrua provas ou fuja. Então, é uma medida totalmente excepcional. Tem que provar esta urgência. E mesmo quando você prova essa urgência, o juiz é obrigado, mesmo quando houver urgência, ele é obrigado a ir ao artigo 319 e ver se uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, o afastamento de uma função pública ou política, a obrigação de manter distância da vítima, a proibição de frequentar lugares ou de se ausentar da comarca, a obrigação de frequentar o fórum uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. Se uma dessas medidas, basta. O juiz é obrigado a fundamentar. Vou decretar preventiva porque se ele ficar solto ele vai praticar crimes, tem indícios fortes e também, mesmo colocando a tornozeleira eletrônica, eu não consigo evitar. Tudo isso é necessário. E nada disso vem sendo obedecido. Então, a gente fala o seguinte, nós temos que tomar cuidado, Thaís Cremasco, com a jurisprudência que nós vamos criar para o futuro. Porque em situações excepcionais, muitas vezes, tomam certas medidas e ali fica perpetuando. A prisão preventiva, a meu ver, hoje,
há um enorme risco de que ela se espalhe generalizadamente e nós vamos ter um número de presos provisórios muito maior do que presos definitivos, do que não ocorre atualmente. Então, nós precisamos saber que tipo de herança jurisprudencial de decisões nós vamos deixar. Só uma frase, eu acho que pior do que a impunidade, só a insegurança jurídica, sabe? Então, tudo que você está falando é no sentido de que, nossa, ninguém quer impunidade, né? Claro que crime é grave, mas pior do que impunidade é não saber o que vai acontecer e o tal dos 2 pesos e 2 medidas. Então, concordo totalmente. Agora, o Ricardo Rosso, queria fazer uma fala sua com o comentário do Sérgio Marques e da Priscila. A direita não sabe trabalhar? Porque a esquerda, quando ela faz um escândalo, ela sabe lacrar, sabe conduzir um bom escândalo, sabe falar bem. Você fala o seguinte, olha, Michele é incompetente, Janja é um gênio. A esquerda sabe colocar. Então, eu pergunto a você, a direita está quietinha, não sabe falar? Queria te ouvir. Capês, eu acho que falta um pouco mais de articulação, mas a direita, ela tem mais ética, ela está mais preocupada com isso. Com certeza, porque não vai usar isso, porque o caso da Marielle é isso. É um caso que foi utilizado, um crime brutal. Não devemos aceitar esse tipo de atitude, jamais, tem que ter uma punição severa, ponto. Mas aí foi usado politicamente, tentando atingir um adversário político. Isso é coisa que a direita não faz.